Olá! Boas-vindas a mais uma de nossas análises visuais. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, sério, vai mudar completamente o jeito que a gente enxerga o mundo ao redor. Luz e sombra. A gente costuma pensar nela só como aqueles fenômenos físicos do dia a dia ou como umas ferramentas básicas de desenho, né? Mas a verdade que vamos explorar aqui é bem mais profunda. A luz e a sombra são literalmente armas psicológicas poderosas. Elas foram usadas por mestres da pintura e cineastas geniais para guiar nossa atenção, arrancar emoções profundas e contar histórias escondidas, tudo isso sem dizer uma única palavra. Para começar a entender de verdade esse poder, pensem no seguinte: o que transforma um simples círculo plano desenhado num papel em uma esfera 3D que parece pular da tela? A resposta é quase mágica. No exato segundo em que a gente joga a luz sobre uma superfície chapada, a sombra nasce. E bom! Junto com ela a gente cria aquela ilusão absoluta de volume, de peso, de profundidade. É, sem dúvida, o truque mais fundamental de como a percepção visual humana funciona. Parte 1. A física da forma. Os fundamentos da iluminação. Porque, claro, para dominar essa magia toda, a gente precisa entender as regras do jogo primeiro, antes de tentar quebrar qualquer uma delas. A anatomia de como a luz funciona se divide em 5 zonas essenciais. Primeiro, vem a luz direta, que é aquele ponto de brilho máximo. Depois, o meio tom, bem onde a superfície começa a curvar. Aí vem a sombra própria, a escuridão no próprio objeto. Mas olha, o grande pulo do gato aqui é o número 4, a luz refletida. Essa é aquela claridade que bate, digamos, na superfície de uma mesa e rebate de volta para o objeto. É exatamente ela que impede que as sombras virem uns buracos negros chapados, sabe? É o que devolve o ar de 3D. E para fechar, a sombra projetada, que é o que ancora o objeto no chão. E além dessas 5 zonas, a qualidade dessa fonte luminosa muda absolutamente tudo. A luz direta, tipo aquele sol rachando ao meio-dia ou um holofote de palco, cria um baita contraste, com bordas duras, sombras super rigidamente demarcadas. Já a luz difusa, tipo a de um dia nublado, banha os objetos com transições bem suaves, criando aqueles gradientes sutis e bordas macias. E vamos combinar, fazer essa escolha técnica dita instantaneamente o clima de qualquer imagem. Parte 2. A evolução da iluminação. Da linha plana à cor impressionista. E a nossa compreensão sobre tudo isso, historicamente, não surgiu da noite para o dia. A forma como a gente retrata a luz acompanhou diretamente as nossas próprias revoluções culturais. Lá na antiguidade, com os egípcios e os gregos, a arte era focada 100% em linhas, contornos, tudo bem chapado e bidimensional para registrar os mitos. Aí veio o Renascimento no século XV e gênios como Da Vinci começaram a correr atrás da matemática do volume, daquele realismo puro. Depois, no Barroco, o negócio explode. A luz vira uma ferramenta de contrastes violentos, de muito drama emocional. Até que, lá no Impressionismo, a galera sai dos ateliês, descobre a luz natural do sol e percebe uma coisa revolucionária. As sombras não são pretas, elas são coloridas. Parte 3. Caravaggio e o claro escuro. O mestre da espada e do pincel. Porque para entender o auge desse drama visual, a gente precisa voltar para o Barroco e focar num cara que moldou a arte ocidental com uma vida super caótica. E aqui a gente tem um contraste técnico que é simplesmente fora de série. Lá no Renascimento, o Da Vinci usava o esfumato, que eram transições de luz tão macias que pareciam fumaça, buscando sempre uma harmonia perfeita. Mas aí chega o Caravaggio e faz o exato oposto. Ele abraça o claro escuro, o famoso chiaroscuro. Ele taca uns contrastes violentos com fundos que são verdadeiros abismos negros cortados por focos de luz super teatrais. Isso injeta uma tensão nas telas que nunca ninguém tinha visto antes. Mas afinal, quem era o homem por trás de tanta escuridão? Presta atenção nessa citação. Ela não é de um crítico de arte não, tá? É de um registro policial da época. O Caravaggio era descrito como um homem robusto, que se vestia de preto de um jeito super desordenado, andava armado com espadas pelas ruas de Roma, com o cabelo caindo na testa, era um sujeito de temperamento absurdamente volátil, que saía direto das brigas de taverna para a tela de pintura. E foi justamente esse contato com o submundo que definiu a arte dele. Em vez de idealizar figuras religiosas perfeitinhas, o Caravaggio arrastava pessoas comuns das ruas, prostitutas e mendigos, direto para o ateliê. Ele jogava aquele claro-escuro dramático neles e pintava exatamente o que via na frente deles sem nem fazer rascunho prévio. Ele mostrava os pés sujos, as rugas, as marcas de uma vida sofrida. Foi um choque brutal de realismo que incomodou profundamente as elites da época. Só que, inevitavelmente, essa vida caótica cobrou seu preço.
Em 1606, o pavio curto do Caravaggio termina em tragédia. Ele mata um homem chamado Tomassoni numa discussão e, condenado à morte, tem que fugir de Roma. Ele passa os anos seguintes foragiado, buscando refúgio em Nápoles, em Malta, e as pinturas dele vão ficando com sombras cada vez mais densas, quase engolindo a tela. Até que, em 1610, ele morre tragicamente numa praia, doente e sozinho, a caminho de tentar conseguir um perdão do Papa. Parte 4. A sombra psicológica. Rembrandt e a luz humana. Porque enquanto o Caravaggio usava as sombras para criar aquela tensão chocante para o mundo lá fora, um pouco mais tarde, lá nos Países Baixos, outro mestre pegou essa técnica e olhou para dentro. O grande ponto de ruptura do Rembrandt fica escancarado nessa obra gigantesca, a Ronda Noturna. O lance é que os clientes pagaram para ter um retrato oficial, daquele tipo em que todo mundo sai bem na foto. Mas o Rembrandt ousou usar a sombra para criar narrativa e movimento. Ele iluminou só alguns e simplesmente escondeu na escuridão rostos de homens que tinham pagado caro para aparecer. Ah, um detalhe curioso, o verniz do quadro escureceu tanto com o tempo que a gente chama de cera noturna, mas a pintura originalmente era de dia. Enfim, foi um ápice técnico absoluto, mas foi o começo da ruína social dele perante as elites de Amsterdã. E a partir daí, as perdas só se acumularam. Ele perdeu o prestígio, sofreu com a morte da esposa e entrou num colapso financeiro sem saída. Em 1656, ele declarou falência. Ele viu todos os seus bens, de coleções de arte riquíssimas até armaduras e tecidos exóticos, serem leiloados. Mas o mais incrível, essa dor esmagadora não destruiu a arte dele. Na verdade, ela libertou o Rembrandt de qualquer resquício de vaidade. O que nos traz para uma das últimas e mais tocantes obras dele, O Retorno do Filho Pródigo. Aqui, o Rembrandt descarta totalmente aquela teatralidade excessiva. O drama não está mais um grande movimento. A luz repousa super quietinha sobre o ato do perdão, focando especificamente nas mãos desse pai que acolhe o filho que errou. Reparem nos detalhes. Uma mão é super firme, a outra é super delicada. E as sombras ao redor? Elas não são mais aquele escuro assustador. Elas são espaços de aceitação total da fragilidade humana. Parte 5. O legado visual moderno. A sombra no cinema e na fotografia. A gente viu o que esses mestres faziam com a tinta séculos atrás, mas essa linguagem visual definitivamente não ficou presa nos museus. A gramática visual desses caras virou literalmente a base da linguagem do cinema. O expressionismo alemão pegou aquele contraste pesado e levou ao extremo, pintando de verdade sombras duras e angulosas nos cenários para mostrar as angústias internas e deformadas dos personagens. Logo depois, no pós-guerra, o cinema noir abraçou o claro-escuro de vez para jogar aqueles detetives num mundo super sombrio, onde a moralidade era tão incerta quanto a própria iluminação. E hoje em dia, qualquer filme de suspense ou terror que se preze ainda usa essas sombras demarcadas para esconder os monstros e cutucar aquele nosso medo mais primitivo do desconhecido. Então, o grande lance é o seguinte. Aquelas mesmíssimas regrinhas físicas que a gente viu lá no começo, lembra? A luz refletida, as transições suaves, elas ainda comandam para onde a gente olha na tela. A luz revela o foco, a sombra dita o clima emocional e o enquadramento. Os velhos mestres da pintura desenharam um mapa que todos os diretores de fotografia usam para criar tensão e beleza em cada segundo dos filmes que a gente consome hoje. E para fechar essa nossa análise de hoje, a gente quer deixar um desafio bem prático. Depois de todo esse mergulho na história da luz, tira um segundinho agora. Para e observa as sombras aí no ambiente onde você está, nesse exato momento. Vê onde a luz está batendo, como ela reflete, onde o escuro se esconde. Que história esse claro-escuro está contando bem aí no seu próprio cenário agora mesmo. Fica a reflexão, e a gente tem certeza que você nunca mais vai olhar para um simples raio de sol da mesma maneira. Valeu por acompanhar a apresentação e até a próxima.